Boa noite. Quarta-feira, 1º de março, e você vai ver que 3 projetos de lei foram desarquivados. Entre eles, o que regulamenta o tempo de cobrança em estacionamentos particulares. Segundo a proposta, o preço pago pelo uso da vaga deve ser fracionado em intervalos de 15 minutos. A audiência pública vai discutir a extinção do turno integral na escola aberta. Vem uma ordem de cima para baixo, dizendo que a escola vai funcionar das 13 às 5 da tarde, sem almoço, meio turno. Não funciona, pedagogicamente não funciona. Legislativo deixará de indicar representantes para os conselhos municipais. É uma tendência que está pegando no país e nós estamos aí nesse ano de 2017 com a mesa diretora tomando essa decisão também para preservar as ações do Legislativo, preservar as ações de todos os 21 vereadores. O Jornal da Câmara já está começando. Fique com a gente. Na semana passada, em sessão plenária, 3 projetos foram desarquivados por unanimidade. As matérias são de iniciativa dos vereadores Aristeu Dalalana e Rudimar dos Santos. Um dos textos busca a extinção do pagamento de diárias para as viagens dos vereadores. Conforme o autor Aristeu Dalalana, os gastos são desnecessários. Na tribuna, o PTBista ressaltou que existem outras maneiras de intermediar a captação de recursos para o município. A única alegação que os colegas vereadores têm de não aprovarem esse projeto é dizer que tem que ir em Porto Alegre, falar com o deputado, pedir uma emenda para o hospital, para a cidade, para isso, para aquilo. Os meios de comunicação, as redes sociais, a tecnologia permite que a gente fale todos os dias com os nossos deputados estaduais e federais sem precisar se deslocar para a capital ou para Brasília. Nós tivemos vereadores que o ano passado brigaram muito para que esse desarquivamento não saísse e que gastaram horrores de dinheiro do povo de Passo Fundo com diária. Então essa é uma meta, porque a gente trouxe várias emendas para a cidade de Passo Fundo, conseguido com os deputados do nosso partido, e nós nunca, ao longo dos nossos 16 anos nessa casa, a gente usou uma diária de vereador, porque é um desrespeito com a população de Passo Fundo. Se temos que viajar e trabalhar, vamos fazer como todo trabalhador, como todo viajante de laboratório, como todo caixeiro viajante, como todo motorista de caminhão. Vamos arcar com as consequências. Se tiver de viajar, cada um viaja e não tem que ganhar diária. Nós trabalhamos e recebemos todos os dias do nosso trabalho. Então não precisa nós estar ganhando um dinheiro extra, que as mesmas pessoas que recebem esse dinheiro são as mesmas que vão na tribuna e reclamam que não tem remédio, que não tem saúde, que não tem educação. E daí ficam usando o dinheiro público ganhando diária. Os outros 2 projetos desarquivados são do vereador Rudimar dos Santos e foram apresentados pela primeira vez em 2015. O comunista quer a regulamentação do tempo de cobrança em estacionamentos particulares. Segundo a proposta, o preço pago pelo uso da vaga deve ser fracionado em intervalos de 15 minutos. Nós temos pagando muito caro o estacionamento em Passo Fundo. Tu paga R$ 4,00 meia hora. Então eu acho que nós temos que mudar a lei. Eu acho um absurdo o que eles cobram no estacionamento de Passo Fundo. Então por isso que eu desarquivei esse projeto. Esse projeto é um projeto muito importante para a nossa cidade. Desde que das comunidades que vêm de fora, para nós hoje o que está acontecendo na nossa cidade é muito roubo de carro. Se nós não tivermos um estacionamento que seja razoável para nós pagar, não tem como a população vai ter que deixar na rua. Então ali nós pagamos 50 centavos o rotativo por meia hora. Se nós ficar uma hora, vamos pagar R$1. Mas não temos estacionamento na cidade de Passo Fundo. Então por isso que os garagistas ou os proprietários de garagem, eles estão cobrando um absurdo mesmo na cidade. A última matéria do vereador Rude foi elaborada seguindo uma norma federal de 2009. O texto estabelece uma série de medidas jurídicas que visam a regularização fundiária em Passo Fundo. Desta forma, as antigas ocupações podem se tornar áreas de interesse social. Esse projeto eu fiz, que é na minha área que eu trabalho, né? Como a minha bandeira, que eu defendi a minha campanha inteira, e esse projeto ele veio para ficar. Porque a maioria das pessoas de Passo Fundo, nós temos em 200 mil habitantes, eu acho que 80% dos moradores de Passo Fundo, ele não tem
condição nenhuma, né? Hoje eles vão fazer um financiamento, o que eles envolvem? Envolve uma escritura do terreno, envolve uma concessão de posse que os moradores não têm. Então esse projeto, eu acho que ele vem, um projeto de regularização fundiária de interesse social. Ele vai colaborar com a comunidade de Passo Fundo, com a comunidade que mais necessita do empréstimo na Caixa ou empréstimo numa loja para qualquer material de construções, para fazer sua casa e o seu bem-estar, o seu conforto na sua residência. Com a aprovação dos desarquivamentos, os 3 projetos iniciam o trâmite regimental da Casa Legislativa, passando pela análise das 4 comissões permanentes. Os parlamentares que integram a Comissão de Constituição e Justiça estão propondo a criação de um grupo de trabalho para atualizar o Código Municipal de Defesa do Consumidor. Por isso, nesta quinta-feira, às 3 horas da tarde, vai acontecer uma reunião tendo como convidados diferentes setores da sociedade civil. Nós temos algumas legislações que foram aprovadas por essa casa em relação à atividade bancária, outras atividades comerciais que isso, sem dúvida alguma, imputam, né, algumas penalidades, algumas sanções a esses comerciantes, e que isso tudo tem por base não apenas o Código Nacional e também essa legislação. Então isso tem que vir para dentro do Código Municipal e ele servir então desse grande instrumento em defesa do consumidor. Passo Fundo, em 2008, foi a primeira cidade do país a aprovar o seu Código Municipal de Defesa do Consumidor. Nós já temos uma legislação nacional que data de 1990, e claro que de 2008 para cá nós tivemos outras legislações que foram aprovadas por essa casa e que precisam ser inseridas no contexto desse código. Então esse grupo do trabalho ele vai ter essa motivação para poder atualizar, repensar, rediscutir todas essas alterações já realizadas por essa casa e, por óbvio, ouvindo a sociedade, ouvindo a comunidade como um todo e recebendo deles também todas essas sugestões que possam ser instrumentalizadas nesse grupo de trabalho e se tiver algum relatório, alguma sugestão, isso passará então pelo processo legislativo. Começa amanhã em todo o país o período para a regularização eleitoral. Quem não votou nas últimas 3 eleições deve comparecer a um cartório para evitar o cancelamento automático do título. A medida também vale para o eleitor que não justificou a ausência ou não pagou a multa prevista pelo Código. A eleição corresponde a cada turno de votação e o prazo para ficar em dia com a Justiça encerra no dia 2 de maio. E depois do intervalo, nós vamos mostrar os detalhes da decisão da mesa diretora que atinge os conselhos municipais. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano pro seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, Pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de
nascimento. Um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Iniciou hoje o Mês da Mulher. Em Passo Fundo foram definidas atividades especiais para a semana do dia 8, data em que se comemora o Dia Internacional de Todas as Mulheres. Neste período será refletido o tema Não basta conquistar direitos, é preciso vigiar para não perder. A abertura oficial será na próxima segunda-feira, dia 6, aqui na Câmara de Vereadores, e a programação completa está disponível no site www.pmpf.rs.gov.br. E a Coordenadoria Regional da Educação anunciou já para este ano um novo formato pedagógico para a Escola Estadual de Ensino Fundamental de Passo Fundo, a antiga Escola Aberta. A mudança consiste na redução do turno integral para a adoção de um ensino semelhante às escolas regulares. A medida está sendo questionada pelo vereador Saul Spinelli. É uma escola que foi criada em 1993 por lei, por aprovação do Conselho Estadual da Educação, e atende crianças e adolescentes de todas as partes da cidade. Crianças que, por algum motivo ou outro, são excluídas da sua comunidade escolar. Agora a gente leva por surpresa, que a gente faz uma audiência no Ministério Público e a gente leva por surpresa, não, nós estamos discutindo a política pedagógica da escola, mas a gente leva por surpresa que vem uma ordem de cima para baixo, dizendo que a escola vai funcionar das 13 às 5 da tarde, sem almoço, meio turno. Não funciona, pedagogicamente não funciona, porque as crianças têm que criar o vínculo com a escola, têm que criar vínculo com os profissionais que estão lá há 23 anos. Tem profissionais lá que estão há 23, 24, 25 anos, que estão lá trabalhando efetivamente neste projeto. Muitas crianças que passaram pela escola aberta conseguiram voltar para a escola regular e outras tantas organizaram suas vidas através dos cursos profissionalizantes e dos próprios vagas de emprego encaminhadas pela direção da escola. Saul Spinelli tem receio que, com a mudança, alguns alunos desistam de estudar. Preocupado em manter o atual sistema, o vereador solicitou à Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos que realize uma audiência pública. O encontro acontece amanhã, às 4h30 da tarde. Convidamos toda a comunidade, estaremos aqui com a 7ª CRE, estaremos aqui com o Ministério Público, com as promotoras, com o Judiciário, estaremos aqui com os funcionários, professores da escola e também com os pais e alunos da escola aberta, que a sociedade já peca lá atrás, quando não disponibiliza espaço adequado para atendimento, e agora vem com essa decisão autoritária, sem discussão pedagógica e infelizmente também, e nós vamos falar isso na nossa audiência pública, este é um dinheiro oriundo do PIMES, fundo perdido que veio na década de 90 para construir a escola e o projeto. Ou seja, se o projeto vai ser extinto, porque a decisão de meio turno é a curto prazo fechar a escola, porque não vai funcionar, isso é consenso dentro do grupo, nós queremos saber qual é o compromisso que nós vamos ter, já que foi assinado um contrato com o município, o governo do estado assinou também, parceria Estado-município com dinheiro do Banco Mundial a fundo perdido. Isso nós vamos começar a levantar para garantir efetivamente os direitos destas crianças e desses adolescentes. Em entrevista coletiva, o Legislativo comunicou a decisão da mesa diretora de não ocupar cadeiras nos conselhos municipais. Os grupos estavam solicitando a indicação de representantes para as vagas, mas a Procuradoria entendeu que a função não pode ser exercida por vereadores. O presidente Patrick Cavalcante explicou que os conselhos são órgãos de assessoramento que têm por finalidade auxiliar os setores da administração. Com base na separação dos poderes, a Procuradoria alertou que é impossível o exercício simultâneo das funções de parlamentar e de conselheiro. A independência dos poderes é o primeiro ponto que nós discutimos, né? Nós somos poderes que temos que trabalhar em harmonia com o Executivo e o Legislativo, mas sempre lembrando que a função do vereador é fazer leis e fiscalizar também as ações do Executivo. No momento que um vereador faz parte de um conselho municipal, ele está sendo subordinado às ações do Executivo, do prefeito. Nós estamos opinando
deliberando para algumas ações que o Executivo vai fazer. Posteriormente ou futuramente, se nós houver algum problema de cunho que tem que ser discutido via judicial, o vereador depois ele pode responder uma ação criminal ou civil, né, podendo até ter uma improbidade administrativa em função de uma deliberação, um encaminhamento que ele possa ter ou feito junto à participação desses conselhos. Mas o presidente salienta que os legisladores poderão acompanhar as reuniões municipais como convidados e continuar integrando conselhos do Estado e entidades privadas. Existem em Passo Fundo 34 conselhos municipais. Destes, somente 5 conselhos são municipais que têm a indicação do vereador. Quer dizer, que em outros 29 conselhos, os vereadores continuam trabalhando, atuando de forma de auxiliar esses conselhos, trazendo os conselhos para dentro da Câmara, debatendo com os conselhos, conversando com os conselhos, mas não de uma forma de indicação. Então, nesses outros conselhos, a gente vai continuar fazendo isso, nós vamos continuar participando, nós vamos continuar ajudando, porque nós temos várias formas de ajudar o Executivo a tomar as decisões, que é através de uma indicação, que é através do pedido de providência, de um projeto de lei ou de um pedido de informação. Esses são os mecanismos que nós temos de interagir com o Executivo regimentalmente. Agora, não deliberando ações, sendo, né, subalterno, subordinado às ações do Executivo e pela independência dos poderes. O vereador Patrick Cavalcante também explicou que a posição adotada por Passo Fundo é a mesma de outras câmaras municipais. Fizemos um estudo e essa decisão foi tomada após a solicitação de um parecer da Procuradoria. O Tribunal de Contas da Paraíba e de Santa Catarina já veda, então, a participação de vereadores nos conselhos municipais. É uma tendência que está pegando no país e nós estamos aí, nesse ano de 2017, com a mesa diretora, tomando essa decisão também para preservar as ações do Legislativo, preservar as ações de todos os 21 vereadores. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.